Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui nos materiais sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Oi? Sim, uma figura incrível, né? Muito. A história dele leva a gente para a Índia, mais de 2.500 anos atrás, sabe? Bem no meio daquela era axial. Ah, era axial, sim. Um período muito fértil espiritualmente. Exato. E a ideia aqui é entender melhor essa jornada, né? Um príncipe que, bom, largou tudo e ver como é que essa doutrina dele, muito focada na mente, na compaixão, ainda influencia tanta gente hoje. É fascinante. Porque essa era axial, ali entre o século oito e o segundo antes de Cristo, mais ou menos, foi um momento chave mesmo. Em vários lugares do mundo, né? Sim, sim. Na Grécia, no Oriente Médio e na Índia, o que a gente vê é um questionamento forte dos rituais védicos mais antigos, daquela estrutura social super rígida das castas, Uhum. o pessoal buscando algo mais interno, sabe? Uma espiritualidade mais direta, menos dependente de sacerdotes ou rituais complexos. Entendi. E aí nasce Siddhartha, príncipe, né? Dizem que foi cercado de luxo justamente para ele não ter contato com o sofrimento, por causa de uma profecia. Isso, a profecia dizia que ele se tornaria ou um grande rei ou um grande líder espiritual. O pai queria o rei, claro. Claro. Mas não adiantou muito, né? Com 29 anos, ele acaba saindo do palácio e, bom, tem aquelas 4 visões. As famosas quatro visões: um velho, uma pessoa doente. Um cortejo fúnebre, né? E, por último, um asceta, um mendigo sereno. Exatamente. E aquilo foi um choque para ele. Ver o sofrimento, assim, de cara. A velhice, a doença, a morte e a possibilidade de uma paz interior representada pelo monge. E foi aí que ele decidiu largar tudo, palácio, a esposa, o filho recém-nascido. Foi uma decisão drástica. Ele sentiu que precisava entender a fundo a natureza desse sofrimento e encontrar uma saída. E essa busca está totalmente ligada à visão indiana da época, né? O samsara. Ah, o ciclo de renascimentos. Aquela ideia de que a gente está preso numa roda, né? De nascer, morrer, renascer e sofrer em todas essas fases. Isso. O objetivo último era se libertar disso, atingir o nirvana. E para chegar lá, Siddhartha primeiro foi buscar conhecimento com os mestres da época. Aprendeu meditação, filosofia. Mas não foi suficiente para ele, parece. Não. Ele sentiu que faltava algo. E aí ele foi para o outro extremo. Mergulhou num ascetismo, assim, radical. Por 6 anos. 6 anos. Nossa, quase morreu de fome, né? Porque os relatos contam. Quase. Meditação extrema, jejuns prolongados. Ele ficou esquelético. Chegou num ponto em que ele percebeu que aquilo também não era o caminho. E aqui a história fica, bom, ainda mais interessante, né? Porque ele saca que nem o luxo extremo da vida no palácio, nem essa automortificação quase fatal. Nenhum dos extremos funcionava. Isso. Nenhum extremo levava à libertação que ele buscava. Foi aí que ele descobriu o que ficou conhecido como o caminho do meio. Exatamente. Um caminho de moderação, de equilíbrio entre os prazeres sensoriais e a negação total. Depois de se recuperar um pouco, aceitando comida, Uhum. ele sentou sobre aquela famosa figueira, a árvore Bodhi, e decidiu meditar até encontrar a resposta definitiva. E encontrou, né? Aos 35 anos. Ali ele atingiu a iluminação. Se tornou Buda. O desperto, o iluminado. É impressionante pensar nessa jornada. Mas e o que ele ensinou depois disso? Qual é a essência dessa iluminação? Bom, o núcleo, assim, tá nas quatro nobres verdades. É a base de tudo. Certo? A primeira é que a vida envolve sofrimento, né? Dukkha. Isso. Não só o sofrimento óbvio, como dor física ou perda, mas também uma insatisfação mais sutil, uma impermanência em tudo que a gente gosta. A segunda verdade fala da origem desse sofrimento. O desejo, o apego. Tanya. Exato. O desejo por prazeres, por existência, até por não existência. A gente se apega às coisas como se fossem permanentes, e aí sofre quando elas mudam ou acabam. O que, aliás, nos leva ao outro conceito-chave, impermanência, anicca. Tudo muda o tempo todo. Tudo. Nada é fixo. E junto com isso vem Anatman, a ideia do não-eu. Essa é a mais complexa, né? A ideia de que não existe um eu fixo, permanente, uma alma imutável. É profunda. A gente tende a pensar num eu sólido, né? Mas para Buda, o que chamamos de eu é mais como um conjunto de processos em constante mudança.
Corpo, sensações, percepções, formações mentais, consciência. Tudo fluindo, como um rio, que nunca é o mesmo. Ótima analogia. E o sofrimento vem muito de tentar se agarrar a essa ilusão de um eu permanente e separado e as coisas que esse eu deseja ou rejeita. Ignorar a impermanência e a natureza do não-eu é a avidya, a ignorância fundamental. Entendi. Então, as duas primeiras verdades. Existe sofrimento e ele vem do desejo e do apego, baseados na ignorância sobre a real natureza das coisas. E as outras duas? A terceira nobre verdade é a boa notícia. É possível cessar esse sofrimento, o nirvana. A libertação. Sim. E a quarta nobre verdade é o caminho para chegar lá. O nobre caminho óctuplo. Ah, sim, que envolve conduta ética, disciplina mental, sabedoria. Isso. São 8 fatores interligados. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. É um guia prático, sabe? Para purificar a mente e desenvolver sabedoria. E a meditação e a atenção plena são centrais nisso, né? Fundamentais, a meditação para acalmar a mente, desenvolver concentração, e a atenção plena, sati, para observar a realidade como ela é, momento a momento, sem julgamento. Vem impermanência, o sofrimento sutil, o não-eu na própria experiência. É um treino mental constante. E o Buda não ficou só na teoria, ele saiu ensinando isso por 45 anos, né? Sim, uma vida dedicada a compartilhar essa descoberta. Ele formou a Sangha, a comunidade monástica. E aceitou mulheres também, o que não era comum na Índia da época, certo? Não mesmo. Houve alguma hesitação inicial, segundo alguns textos, mas ele acabou fundando também uma ordem feminina. E o mais revolucionário, talvez, O quê? foi ele dizer que a iluminação não era privilégio de uma casta, de brahmanes ou guerreiros. Estava acessível a qualquer um que se dedicasse ao caminho. Comerciantes, agricultores, até mesmo os considerados intocáveis. E isso foi uma quebra de paradigma total para a sociedade indiana. Total. E essa mensagem universalista, junto com a clareza do método, ajudou muito na expansão do budismo pela Ásia. E aí surgiram as diferentes escolas, né? Theravada, Mahayana. Exatamente. O budismo se adaptou muito às culturas por onde passou. A escola Theravada, o caminho dos anciãos, se manteve mais próxima, digamos, dos ensinamentos originais como registrados nos textos Pali, com foco na liberação individual, o Arahat. Certo. Já a Mahayana, o grande veículo que surgiu depois, desenvolveu uma ênfase enorme na compaixão, no ideal do Bodhisattva, Ou Bodhisattva. aquele que busca a iluminação não só para si, mas para ajudar todos os seres a se libertarem também. Isso, é uma visão mais expansiva. E na Mahayana, o Buda também é visto de forma mais transcendental, quase divina em alguns aspectos. E surgiram novas escrituras, novos conceitos. E depois ainda vieram o Vajrayana no Tibete, com práticas tântricas, e o Zen, a China, Coreia, Japão, com foco na meditação e na experiência direta. Sim, uma diversidade incrível, mas todas partindo daquele núcleo original, das 4 nobres verdades e do caminho óctuplo. Essa capacidade de adaptação, sem um dogmatismo centralizado e rígido. O próprio Buda incentivava a questionar, né? Até os ensinamentos dele. Exato. Ele dizia para não aceitar nada só por fé ou porque estava nas escrituras, mas para testar na própria experiência. Essa abertura facilitou muito a chegada e a aceitação no Ocidente. Como é que foi essa chegada no Ocidente? Demorou, né? Demorou, né? Começou a chamar mais atenção no século XIX, com filósofos como Schopenhauer, que viu paralelos com suas ideias. Mas o impacto maior vem no século XX. Primeiro com a imigração de asiáticos, depois com mestres zen, especialmente nos Estados Unidos, a partir dos anos 30. Aí teve a geração Beat, nos anos 50, que se interessou muito pelo Zen. Sim, Kerouac, Ginsberg. Eles popularizaram um pouco essas ideias. E depois um marco importante foi a vinda de muitos mestres tibetanos refugiados, principalmente a partir da invasão chinesa do Tibete nos anos 50 e 60. Ah, como o Dalai Lama. Exatamente. A figura do Dalai Lama se tornou muito conhecida mundialmente. E com esses mestres vieram ensinamentos profundos do Vajrayana e também um foco renovado na meditação como prática para o bem-estar, para lidar com o estresse. O que parece ressoar muito com a nossa época, né? Muito.
Acho que o apelo hoje vem dessa combinação. Por um lado, a ideia de que a responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa paz interior é nossa, não depende de uma força externa. Autonomia espiritual, digamos assim. Isso. E por outro lado, oferece ferramentas práticas, testadas há milênios, como a meditação, a atenção plena, para trabalhar a mente, para lidar com as emoções difíceis, com a ansiedade do mundo moderno. Então, olhando para tudo isso, para essa tradição enorme, o que fica é a imagem de um caminho muito estruturado, né? Para entender o sofrimento humano e, mais importante, para buscar ativamente a paz interior. Sim, um caminho que não exige acreditar num Deus criador, mas sim um profundo autoconhecimento, uma transformação da própria mente através da disciplina, da ética e da compaixão. É uma proposta bem diferente das tradições teístas ocidentais. Bastante diferente, e isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, pensando nesses conceitos mais radicais, digamos assim. Como Sunyata, a vacuidade. Exato. A ideia de que as coisas não têm uma essência fixa, inerente, própria. Elas são vazias dessa substância imutável que a gente projeta nelas. E o conceito de tendril, ou origem dependente. A interdependência de tudo. Nada existe por si só, tudo surge em relação com outras coisas. Justamente. Se a gente levar a sério essa visão que foi formulada lá atrás, há 2.500 anos, uma visão de mundo onde o eu não é essa entidade sólida que pensamos e onde tudo está interconectado e em fluxo. Como será que essa perspectiva, tão diferente da nossa intuição comum, poderia nos ajudar hoje a navegar as complexidades, as frustrações, a sensação de isolamento ou a busca incessante por segurança no mundo que é, por natureza, impermanente e interdependente? É uma pergunta profunda para a gente ficar pensando. Fica a reflexão, né? Como essa sabedoria antiga pode iluminar os nossos desafios atuais?